Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar para que Deus possa estar falando ao nosso coração. Hoje é um dia especial que nós estaremos encerrando o nosso ciclo de estudo sobre dons. Então vamos orar para que Deus possa estar realmente falando ao coração de cada um. Amém? E estar direcionando os nossos dons e talentos para a honra e glória do seu nome. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque nós acordamos essa manhã e as suas misericórdias se renovaram na nossa vida, Pai. Obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que temos de ter acesso à tua palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos corações, para que a tua palavra entre, Pai. Que ela possa frutificar, Deus. Que possa ser uma semente bem plantada. E que possamos assim, Deus, estar fazendo a obra do Senhor de uma forma que realmente o Senhor espera de nós. Que nós possamos estar no centro da tua vontade, Senhor. Fala a cada coração aqui nessa manhã. E que estejamos abertos, ó Deus, para conhecer e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos uma pequena modificação hoje aqui na introdução do nosso estudo. Eu não sei se vocês se lembram, mas ali onde está escrito governo, estava escrito liderança. A gente estava falando sobre o dom de liderança. E eu troquei a palavra liderança, porque as palavras em grego e hebraico aí, né, que estão no original, elas não se referem à liderança em si. Então, é mais para esse sentido de governo, tá? Então, vocês vão ver que nos outros slides, a gente tem a lista de dons ali e está escrito liderança. E aqui eu coloquei como governo, que é realmente o sentido da palavra no original, certo? Então, nós já falamos aí de todos os dons e hoje a gente vai encerrar. O que seria, então, esse dom de governo? Ele é citado em 2 versículos. Em Romanos 12, que é aquele que é o texto base do nosso estudo, e em 1 Coríntios 12 também fala do dom de governo. Por que eu tirei a palavra liderança? Porque existe o dom de liderança e ele é um pouco diferente do dom de governo. A gente vai ver qual é a diferença entre os dois. No dom de liderança, qual que é a característica da pessoa que é líder? Liderar. Sim, mas seria no sentido de ela consegue envolver um grupo num objetivo em comum, não é isso? Então, a pessoa que é líder, às vezes ela nem é líder, às vezes sai um líder daquele grupo, né? Nem é estabelecido formalmente, mas geralmente num grupo a gente tem uma pessoa que já tem essa característica. Ela já tem iniciativa, ela é proativa, ela já organiza, ela já envolve as pessoas no projeto e ela já começa a liderar. Então, esse seria o dom de liderança. No dom de governo, é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais envolve outras questões, como, por exemplo, a própria administração, planejamento, estrutura, a forma de delegar as funções. Então, o dom de governo ele tem mais a ver com a administração do que com apenas a liderança. Então, envolve também uma liderança, só que no sentido de administrar e planejar algo para a igreja realizar. Então, quando a gente tem esse sentido, o sinônimo mais próximo seria presidir. Então, seria aquele que preside, reina ou cuida com diligência e cuidado de alguma coisa. Então, é aquele que, além dele estar responsável por aquilo, ele está administrando, ele está cuidando e planejando em cima dessa estrutura. Aí tem algumas definições, só para ficar bem claro, né? Capacidade divina para entender o que faz uma organização funcionar. Olha que interessante. Capacidade divina para entender o que faz uma organização ou igreja funcionar. Então, vocês concordam comigo que a gente tem a palavra de Deus que é a base da nossa fé. Só que quando a gente tem uma organização, a igreja é uma organização, a gente precisa de uma organização. Dentro da organização, a gente precisa estruturar uma ordem, né? Estabelecer uma ordem para que a igreja funcione. O dom de governo ele se encaixa nesse sentido. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não é aquela que faz, a que planeja não é a mesma que faz. Então, por isso que não necessariamente é o dom de liderança. Porque às vezes a pessoa tem esse dom de administrar e planejar, só que aí ela passa isso, de repente, para o líder, já pronto, para o líder poder envolver as pessoas. Pode ser que a pessoa tenha o dom de governo e liderança? Pode, mas não necessariamente. Olha que interessante que eu achei essa frase. Ah, tá, só lendo a parte azul ali.
capacidade de planejar e executar os procedimentos que realizem os alvos do ministério. Olha que legal. Poxa, eu quero ter um ministério. Aí a pessoa, ela quer trabalhar, só que ela não sabe como. É aí que entra a questão da estratégia. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente faz isso, por exemplo, quando a gente vai evangelizar, a gente tem uma estratégia. A gente faz isso quando a gente tem o núcleo, é uma estratégia. Então, a gente precisa entender essas estratégias e tem uma pessoa por trás que ela está planejando, está fazendo todo o planejamento para que a gente possa executar isso e ela vai acompanhar essa execução para ver se está sendo eficiente. Olha que legal essa frase. Os cursos e habilidades naturais não devem ser desprezados. Entretanto, como se trata de uma igreja e não uma empresa, certo? A gente está comparando, mas não é a mesma coisa. Os gestores precisam, antes de serem orientados por técnicas gerenciais e administrativas, serem dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, não é assim, nossa, então quer dizer que igreja é igual a empresa, então todas as técnicas que a gente usa na empresa, a gente vai usar na igreja. Não é assim, porque aqui nós somos guiados pelo Espírito. Então, por mais que por exemplo, eu me sinto apta a exercer esse dom, vamos dizer assim, por conta da minha formação. Eu sou formada em administração, então eu tenho as técnicas. Só que eu não posso chegar na igreja e falar assim, não, gente, é assim que funciona, assim, 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 sem uma direção espiritual. Certo? Não, a gente vai aproveitar o conhecimento técnico. Só que não é isso que vai orientar as nossas decisões. Só para ficar claro, então, habilidade sobrenatural, certo? Então, a gente tem as técnicas, mas a pessoa que tem o dom, ela não necessariamente é formada em administração e ela vai ter essa habilidade, né? Sobrenatural de organizar, administrar e promover várias questões em igrejas locais. O presbítero Léo mesmo, que a gente estava trocando muita ideia, ele entra muito nessa questão, porque ele trabalha com implantação de igrejas. E é tão interessante que é uma coisa natural dele querer começar a igreja do zero, mas de uma forma prática e funcional. Não é simplesmente falar, gente, vamos começar a reunir. A gente fala assim, olha, vamos começar a rir, mas vai funcionar assim, vai funcionar assim. Aí dá uma orientação para aquele líder, saber, né, como que a igreja vai funcionar, a funcionalidade da igreja. E aí ele acredita muito nisso, ele acredita que com isso as coisas vão começar a ter resultados melhores. Não vai ser na base da tentativa e erro, que é assim que a gente faz, né? Vamos na base da tentativa e erro, não deu certo, faz de outro jeito. Esse não, esse é algo que está bem planejado. E também tem essa questão da habilidade de levar outras pessoas a um objetivo comum. Então, de qualquer forma, ele vai vender a ideia dele, né? Ele vai trazer o planejamento para as pessoas e tentar envolver as pessoas nesse planejamento. Vocês conseguem pensar em alguém assim? Sim ou não? Não precisa nem falar, só para... Conseguem pensar em alguém assim? Que já tem já consegue, né, estruturar uma ideia, já consegue organizar isso? Consegue? Achei muito legal essa frase. Tudo começa e acaba com a liderança. Daria para a gente falar umas 3 horas só nessa frase, né? Daria para trazer bastante questão sobre isso. Mas a liderança, gente, é um papel fundamental na vida da igreja. Não só na vida da igreja, na vida de qualquer equipe que tem um resultado para alcançar. A liderança, primeiro que ela é instituída por Deus, né? Vamos falar da igreja, ela é instituída por Deus. E aquela liderança é ela que vai estar guiando as pessoas. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande. E, às vezes, pode acontecer da pessoa ser líder e se ela não está preparada, né? Já aconteceu, por exemplo, eu já vi em algumas empresas, a pessoa, às vezes, faz muito bem aquele trabalho, de repente ela é líder, mas ela não tem perfil para aquilo. O que acontece? Você vai perder, é o que eu falo, né? Você vai perder seu melhor funcionário e vai ganhar um líder ruim. Porque a pessoa tem que ter perfil. Ela tem que ter essa habilidade de estar envolvendo as pessoas naquilo, porque senão ela perde o sentido. E às vezes o líder não é aquele que conhece mais, já falei isso aqui, né? Sobre outros dons. Mas não é aquela pessoa que conhece mais do assunto, é aquela que conhece mais as pessoas. É aquela que consegue gerir melhor as pessoas. Quanto mais hábil e eficaz a liderança e planejamento, melhor a operação da organização e maior o potencial de crescimento. E aí o presbítero Léo falou o seguinte: poxa, a gente tem que ver resultado, né? A gente não está falando, não é uma cobrança, não é falar assim, poxa, tem uma meta, igual vendas, né? Você tem a meta para chegar até tal, então daqui a um ano você tem que ter tantos membros, não é isso. Só que a gente precisa trabalhar de formas estratégicas para conseguir um resultado satisfatório, um resultado positivo, vamos dizer assim. Então a pessoa,
para que ela faz esse planejamento? E às vezes muita gente acha ruim, nossa, a pessoa é muito metódica, né? Então a pessoa é muito sistemática, quer tudo muito certo, porque na verdade ela não vê outra forma de alcançar melhores resultados. E é o que a gente acabou de falar, é importante para a obra, certo? É uma coisa que organiza e tem estratégias que vão alcançar realmente resultados. O pastor tem falado muito a questão do núcleo. O núcleo é uma forma de organização para a gente alcançar um resultado, não é assim? E a gente precisa entender que quanto maior esse planejamento, mais as pessoas são treinadas para isso, melhores resultados a gente vai conseguir. Ok? Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Características desse dom. Primeiro, reconhecem que sua posição foi nomeada pelo Senhor. Então é aquela coisa, né? Tem muita gente, a gente estava até comentando sobre isso hoje. Tem muita gente que acha, pô, eu sou um líder, então eu tenho perfil de liderança. Só que a pessoa que tem esse dom, ela sabe que ela foi capacitada por Deus para ser líder. Então não é uma coisa que vem dela. Então isso muda tudo, concorda? Ela foi nomeada pelo Senhor e ela tem a direção do Senhor. Segundo, entendem que não são autoridade absoluta, mas estão sujeitos a quem? Algumas teorias, elas comparam o dom de governo a um capitão de um navio. Então, quando você é capitão de um navio, é você que está tomando as decisões, é você que está fazendo o planejamento de viagem, é você que está acompanhando tudo. Só que você não é o dono do navio. Você é o capitão. Então, está sob sua responsabilidade. Você tem ali uma administração da onde você está, só que você deve prestar contas para o dono do navio. Então, é mais ou menos assim que eles colocam o dom de governo. Eu estou à frente, eu estou fazendo planejamentos, eu estou estruturando as ideias, só que eu preciso estar sujeito ao cabeça do corpo, que é Cristo. Então, ele tem esse entendimento, ele não é dono da razão. A gente vai ver que é um dos perigos desse dom. Terceiro, o líder cristão verdadeiramente talentoso reconhece que é apenas um escravo de Cristo e um servo daqueles que ele lidera. Eu sou líder, eu que mando. Já ouviram isso? Infelizmente, ainda tem gente que pensa assim. Eu sou líder, eu que mando. Na verdade, o líder, gente, pensa qual foi o maior líder que já existiu e existe até hoje. Jesus. Ele veio para mandar? Ele veio para servir. E é aí que muitas pessoas confundem que, na verdade, o líder, ou a pessoa que está ali, ela está ali para servir as pessoas, assim como Cristo fez. Cristo, ele é o cabeça, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele veio para servir. E é isso que a gente tem que, quem tem esse dom tem que ter essa consciência. Vamos ler lá em 1 Coríntios 1:1, lá vem o Paulo, né? O Paulo, como a gente fala, tem quase todos os dons. Mas quem achar pode ler, por favor, 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Vocês já repararam que no começo dos evangelhos, geralmente eles colocam isso? Tal fulano, apóstolo de Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então eles estão sempre reforçando que eles estão trazendo aquela palavra, eles têm uma autoridade, mas eles estão servindo a Deus. Eles são servos, certo? Então, vários evangelhos a gente vai ver isso, né, que eles estão se colocando no lugar de servos. E aí, como o pastor Maurício tinha comentado agora há pouco, eu não consigo lembrar de uma pessoa que exerceu mais esse dom na Bíblia do que o José. Que olha que legal o José. Alguém abre, por favor, em Gênesis 39, 4 e 5. Outra pessoa, Gênesis 39, 20 a 23. E outra pessoa, Gênesis 41, 39 e 40. Quem achou Gênesis 39, 4 e 5, pode ler, por favor. Olha que coisa linda. José foi vendido como escravo e de escravo ele passou a administrador da casa de Potifar. Tudo que Potifar tinha, ele falou, é você que vai administrar para mim. Da onde que veio esse dom? O que fala a palavra? Deus abençoava tudo que José fazia e isso começou a prosperar. Então é algo que veio realmente, uma habilidade sobrenatural que veio na vida de José para que ele administrasse a casa de Potifar. Gênesis 39, 20 a 23.
mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então quer dizer que ele foi para o cárcere e ele foi ser administrador do cárcere. Aonde ele ia, ele estava exercendo o dom que Deus tinha habilitado José a realizar. Gênesis 41, 39 e 40. E olha aí, gente. De repente ele estava administrando todo o Egito. Que coisa maravilhosa! E tudo que ele fazia prosperava. Então você vê que não é uma coisa que vem da gente, né? Não é uma coisa que vinha dele. Algo que Deus capacitou para que ele fizesse. Então esse dom de governo se encaixa perfeitamente no perfil de José. Que aonde ele estava, ele conseguia administrar, ele conseguia planejar, ele conseguia trazer uma estrutura funcional para que aquilo desse certo. Claro que com toda a habilidade espiritual que Deus capacitava. E Deus sempre estava trabalhando esse dom na vida dele, em qualquer lugar que ele estivesse. Certo? Então é um exemplo que realmente a gente tem do dom de governo. Só para a gente estar encerrando o dom de governo, os perigos. Como todos os dons têm os perigos. Orgulhar-se da sua autoridade, que aí a pessoa esquece que vem de Deus, não é algo que é dela, é dom de Deus. Ignorar a importância das pessoas. Importante, ninguém faz nada sozinho. Por mais que aquela pessoa seja extremamente capacitada para o dom de governo e seja um líder excepcional, ninguém faz nada sozinho. O próprio Jesus tinha lá a equipe dele, né, com seus defeitos, suas limitações, mas ele falou, não, vem cá que vocês vão trabalhar junto comigo. Então não adianta, a pessoa ela tem que ter esse entendimento, que ela precisa das pessoas, certo? Dificuldade em delegar tarefas, exatamente porque ela prefere fazer as coisas do jeito dela. Então ela fala assim, não, eu sei fazer, né? não vou fazer do meu jeito. Ela tem essa dificuldade de aceitar ideias novas e, ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de delegar. O que seria delegar? É eu passar uma responsabilidade minha para outra pessoa. Então, eu, por exemplo, fiz o planejamento. Aí eu falo assim, Sérgio, eu vou dar para você executar, mas olha aqui, deixa eu te explicar bem como é que funciona isso. É assim, assim, assim. Mas você quer saber? É melhor eu mesmo fazer, pode deixa que eu mesmo faço. Então fica esse medo de passar alguma coisa para outra pessoa. E você tem esse dom? Pergunta, quando você vê desorganização, fica frustrado e quer ajudar nas correções? Você naturalmente organiza a sua vida, sua agenda, suas finanças e suas prioridades? Porque não adianta falar que você tem o dom na igreja, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia cobra algumas características assim dos líderes, os presbíteros, por exemplo, os diáconos, né? A Bíblia fala assim, cuida da sua casa, organiza a sua casa, então você vem e trabalha na igreja. Então não adianta você falar que tem um dom só na igreja e você é totalmente desorganizado no seu lar. Então naturalmente você já faz isso, você já tem esse planejamento? Tem as listinhas, né? Quem é organizado sabe, faz as listinhas. Coisas como planilhas, orçamentos, arquivos, canetas, marca-texto e etiquetas te fazem feliz? Então, se você tem essa felicidade de falar, nossa, que legal, tem um post-it aqui para eu organizar as ideias, que legal, tem uma canetinha para eu marcar. Então, isso te faz feliz? E aí você vai se identificar ou não com esse dom. Para encerrar o dom de governo, quem tem o dom de governo promove o bem-estar das pessoas, servindo e não sendo servido por sua posição. Por isso que muita gente... antigamente a gente tinha uma liderança muito autocrática, né? Que é aquela liderança, o líder fala e o resto obedece. Hoje não é mais assim, nem nas empresas é assim mais. Quanto mais na igreja que nós temos o nosso líder top de todos, que é Jesus. Então a gente tem uma hierarquia muito definida. Então, o dom de governo, quem tem esse dom precisa entender que você está ali para servir.
O seu trabalho é para você acrescentar, para você servir as pessoas. Direcionando os recursos disponíveis na visão e obediência do Espírito Santo. Isso também é essencial. A pessoa fica tão, às vezes, focada na visão estratégica que ela perde um pouco da visão espiritual. Isso é muito perigoso, porque aí vai pelo caminho errado. Vai certo pelo caminho errado. Não adianta nada. Promovendo o reino de Deus e sua expressão de alegria, paz e justiça. Só para a gente estar encerrando, alguém poderia ler esse versículo, Eclesiastes 10:10? Então, na verdade, é isso, né? Se você age com sabedoria e planejamento, você tem sucesso. Isso lá no livro de Eclesiastes. Então, a importância da gente estar não só a gente estar identificando as pessoas que têm esse dom, gente, mas estar valorizando isso nas pessoas. Poxa, essa pessoa é mais organizada que eu, essa pessoa sabe planejar mais do que eu, ela tem uma visão que pode, né, trazer uma estratégia que realmente eu acho que vai funcionar, dá liberdade para essa pessoa participar disso, por mais que o ministério seja seu. Então, de repente, a pessoa tem um dom para aquele ministério, mas ela não está sabendo direito como fazer esse ministério funcionar. Então, é isso. Agora, a gente vai para o nosso teste. Antes do teste dos dons, eu vou dar uma repassada rapidamente sobre todos os dons. Porque, às vezes, alguém perdeu uma aula ou outra, mas bem rapidinho, tá? A gente falou do dom de ministério. Dom de ministério entra o apóstolo, que é o mensageiro, né? A questão de levar a mensagem de Deus, igual o missionário, seria o papel do missionário hoje. Evangelista, que é aquele que a intenção é ganhar almas. O pastor e o mestre, né? Que é aquela função de ensinar a palavra de uma forma prática. Nós temos o dom de profecia, que é uma mensagem que vem de Deus, que é revelada através da vontade de Deus. Então, é a forma de você trazer a palavra revelada na vida da pessoa. Dom de ensino, a capacidade de comunicação e verdade das palavras bíblicas, de forma que a pessoa entenda o que está sendo... na verdade, é como se fosse uma... Você lê a palavra e você traz a palavra de uma forma que a pessoa entenda, certo? Exortação, a gente está estudando nas tribos. E exortação, ao contrário de como muita gente pensa, é a capacidade espiritual de encorajar, não de chamar a atenção, como a gente, né, quando a gente muitas vezes entende. O dom de governo ou de presidir, como a gente viu hoje, capacidade de dirigir, administrar e planejar. Dom de contribuição, né, habilidade de ganhar dinheiro e ofertar com sabedoria. E o dom de misericórdia, capacidade de prestar auxílio não merecido e de ajudar os excluídos. Então, só dando uma repassada em todos os dons, mesmo que você não entenda ainda profundamente todos os dons, você pode fazer o teste, que depois você pode correr atrás das informações, né, que estão disponíveis aí. Teste dos dons, como é que a gente vai fazer? Deixa eu só explicar aqui para o pessoal. Eu vou distribuir para vocês essa tabelinha. São 45 perguntas. Como que você vai responder? Você vai responder de uma nota de 0 a 3. 0, se não tem nada a ver com você. Se você viu uma pergunta ali, você gosta de futebol? Se você não gosta mesmo, não tem nada a ver com você, 0. Se você tem uma pequena inclinação para isso, eu gosto da Copa. 1, né? Ninguém gosta de futebol até chegar à Copa do Mundo. 1. Se você estiver se referindo a uma forte tendência, não, mas eu, assim, né, eu até gosto de assistir, eu acompanho uma outra coisa, 2. Se tem tudo a ver com você, olha, minha filha, eu falto até no meu casamento, se tiver jogo do Corinthians. 3. Tá bom? Então, você vai dar uma nota referente a se aquilo tem a ver com você ou não, se você se identifica ou não. Uma coisa que eu quero falar bem legal com vocês. Responda com muita sinceridade. Porque é aquilo que a gente falou, não tem dom pior ou melhor. Então você lê assim, por exemplo, você se importa com as pessoas que são excluídas. Né? Você, sei lá, de repente eu pergunto assim, você faz alguma coisa e se importa com as pessoas que são excluídas. Todo mundo se importa com quem é excluído. Só que eu realmente faço alguma coisa, eu acompanho, eu levo para casa, eu sei lá, eu fico ali, converso, sento. Então, não é todas as palavras, todas as frases ali tem uma resposta cristã para sim. Só que você vai ver se você gosta disso. Às vezes a gente tem, por exemplo, poxa, eu ajudo muita gente, mas
não é aquilo que eu mais gosto de fazer, por mais que eu faça por ser cristã. Então, só tomar cuidado para ver se é algo que você faz porque você é cristão ou se é algo que você realmente gosta de fazer porque você tem prazer naquela atividade. Certo? Para não confundir. Primeira pergunta. Então, a primeira pergunta você vai responder onde está escrito 01, 02, 03 e aí sucessivamente. Pergunta número 1. Gosto de apresentar a verdade de Deus numa forma interessante e entusiasta. Aí é 0 se você não tem nada a ver com isso. 1, se você tem uma pequena inclinação. 2, se você tem uma forte tendência. E 3, se isso te descreve totalmente. Você gosta de apresentar a verdade de Deus de uma forma interessante e entusiasta. Pergunta 2. Estou sempre pronto para colocar em posição secundária meu conforto pessoal, a fim de que as necessidades alheias sejam satisfeitas. Pergunta número 3. Tenho facilidade para explorar a verdade de um texto dentro do seu contexto. Então, você tem facilidade de ler um texto e entender o que aquele texto está dizendo. Quatro. Procure incentivar individualmente os que vacilam e têm problemas espirituais. 5. Administro o meu dinheiro, mesmo quando pouco, de modo a separar uma quantia generosa para o trabalho de Deus. 6. Acho fácil delegar responsabilidades e preparar outras pessoas para realizações no campo espiritual. 7. Sou muito sensível às necessidades dos outros. Muito sensível. Na verdade, é essa percepção de saber que o outro está passando por uma necessidade, sem ele ter que falar. 8. Acho fácil falar de Jesus para não crentes. 9. Gosto de acompanhar cristãos para ajudá-los no seu crescimento espiritual. 10. Quando tento persuadir pessoas a respeito de suas reais motivações, faço de modo muito convincente. Quer dizer, quando você vai falar com a pessoa a respeito do que ela acredita, tal, ela consegue influenciar, ela consegue expor a verdade para aquela pessoa com relação a ela mesma. (11) Consigo levar pessoas a se sentirem à vontade na minha presença. Tem jeito com as pessoas. 12. Sinto grande impulso para descobrir conceitos bíblicos e repassá-los aos outros. 13. Sempre estou interessado e procuro ajudar o crescimento espiritual das pessoas e levá-las a serem ativas na obra de Deus. 14. Alegro-me em dar recursos materiais, de sorte que a obra do Senhor possa ser promovida.
Então você se alegra, né? Você fica feliz em fazer isso. 15. Sou eficiente em supervisionar as atividades dos outros. 16. Gosto de visitar pessoas hospitalizadas ou que não podem sair de casa. 17. Já tive experiência de levar outros à fé em Jesus. 18. Tenho experiência de levar cristãos a permanecerem firmes na fé, devido ao meu acompanhamento. 19. Posso apresentar a palavra de Deus a uma congregação de pessoas com clareza, a ponto de serem trazidas à luz verdades escondidas. Mistérios de Deus. 20. Sinto-me feliz quando solicitado a dar assistência a outros na obra do Senhor, sem necessariamente ser indicado para um posto de liderança. Então você fica feliz quando você ajuda sem ter a obrigação daquele cargo de liderança. 21. Sou muito interessado em apresentar conceitos bíblicos de modo bem claro, dando especial atenção à definição de palavras importantes no texto. 22. Sinto-me feliz por poder tratar as pessoas feridas espiritualmente. 23. Não tenho nenhum problema em confiar os meus recursos a outros para a obra do ministério. 24. Posso planejar as ações de outras pessoas com calma e dar-lhes os detalhes que as capacitem a trabalhar com eficiência. 25. Tenho grande interesse pelos que se acham envolvidos em dificuldades. 26. Considero um grande problema o fato de muitos cristãos não falarem aos outros da sua fé em Jesus. 27. Preocupo-me com o fato de que muitos cristãos não receberam um acompanhamento na sua vida pessoal e espiritual. Você se preocupa porque muitos cristãos não têm essa pessoa que os acompanha na vida espiritual. 28. Esforço-me grandemente para obter resultados, sempre que apresento as verdades da palavra de Deus. Então você se esforça, né? Não é que você deseja, é que você tem um esforço grande para poder conseguir um resultado naquilo. 29. Sinto-me bem quando proporciono um agradável acolhimento aos hóspedes. 30. Sou diligente em meu estudo da Bíblia e dispenso cuidadosa atenção à necessária pesquisa, não apenas para mostrar sabedoria, mas porque eu gosto. Então você é muito cuidadoso no seu estudo da Bíblia e você gosta de pesquisar e aprofundar naquele assunto. Não para você realmente ser conhecido como alguém que tem muito conhecimento, mas porque você gosta. 31. Julgo poder ajudar os que têm necessidade de aconselhamento sobre problemas pessoais. 32. Preocupo-me em saber que o trabalho de assistência social está sendo suprido de recursos. Então você tem a preocupação de saber se o pessoal está precisando de alguma coisa, se está faltando alguma coisa. 33. Procure estar ciente dos recursos disponíveis para a execução das tarefas que tenho que realizar. Isto é, você tenta entender se, para você realizar uma tarefa, você tem todo o material que você precisa. 34.
Sinto-me feliz quando consigo atingir pessoas geralmente esquecidas pelos outros. 35. Para mim é fácil perceber quando uma pessoa está aberta a aceitar o Evangelho. 36. É fácil para mim acompanhar pessoalmente um grupo de cristãos e me empenhar pela sua unidade. 37. Verifico que minha pregação leva pessoas a um ponto de decisão definido. 38. Gosto de aliviar a carga das pessoas que ocupam uma posição-chave, de sorte que possam esforçar-se mais em tarefas a elas concernentes. Isto é, você gosta de ajudar as pessoas que são líderes, de forma que elas consigam trabalhar mais no que elas têm que trabalhar, e você fica como suporte. Você está ajudando. 39. Posso explicar bem como a Bíblia mantém sua unidade. Então, você consegue explicar bem como que a Bíblia é coerente, principalmente nas dúvidas ali, né? 40. Sou agudamente consciente das coisas que impedem as pessoas em seu desenvolvimento espiritual e anseio por ajudá-las a vencer seus problemas. Então, olha só, agudamente consciente, quer dizer, eu tenho muita consciência das coisas que impedem as pessoas a crescerem espiritualmente e eu estou disposta a ajudá-las nisso. 41. Sou cuidadoso com a questão de dinheiro e oro continuamente acerca da sua distribuição adequada na obra do Senhor. 42. Tenho objetivos bem definidos e consigo levar outros a assumirem meus objetivos. 43. Posso relacionar-me com outras pessoas emocionalmente e me disponho a ajudá-las quando for necessário. 44. Estou disposta a frequentar um curso preparatório para o evangelismo. 45. Estou disposta a assumir a responsabilidade por um grupo de irmãos. Agora, a primeira coisa a fazer é o seguinte: vocês vão somar os pontos no sentido horizontal. Está até a setinha ali, para ninguém confundir. Então, vocês vão somar, colocar a resposta no final, no último quadrinho onde tem as letras. Onde está escrito A, B, C, D, E, você vai colocar a soma dos pontos de cada linha. Isso. Então, a primeira linha você vai colocar o resultado no A, a segunda linha você vai somar e colocar o resultado no B, e assim por diante. Faça um círculo no que você teve maior pontuação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a parte prática, então. Esse dom que você teve maior pontuação, todo mundo vai sair daqui com um dom. Ninguém vai ficar sem. Aí, se você colocou 0 em tudo, você fala assim: eu preciso aceitar Jesus, me converter primeiro, aí eu vou receber um dom. Mas, de qualquer forma, todo mundo vai sair aqui com um dom definido. Pode não ser esse dom exatamente que você tem, porque de repente deu 1 ponto de diferença, 2 pontos de diferença. Então, tem que ficar de olho na pontuação próxima. Mas vai depender de você, se você vai desenvolver esse dom ou não. O que você vai fazer com ele? Se você vai descobrir se é realmente esse ou se é aquele que deu 1 ponto a menos. Então, assim, é só para a gente ter... A gente já tem o caminho, a gente já tem ali uma orientação, uma direção. Então, não vai fugir muito dessa pontuação maior que deu aí no seu resultado. Então, cabe a nós entendermos isso, pegarmos esse dom para a gente e começar a desenvolver isso dentro da igreja. Não adianta só a gente ter conhecimento e não ter ação. A Bíblia, 1 Coríntios fala como olhar no espelho e esquecer o próprio reflexo. Ficar distorcido, né? Então, agora nós temos uma grande responsabilidade, que é de desenvolver esse dom dentro da igreja. Então, vamos lá para os resultados? Coloca o resultado no espaço correspondente, as notas mais altas apontam suas tendências. Vamos lá. A, profecia. B, serviço. C, ensino. D, exortação. E, contribuição. F, governo. G, misericórdia.
H, evangelista, I, pastor ou presbítero. E aí, gente, eu vou falar o seguinte para vocês. Reflitam sobre isso, tá? Deus não colocou vocês no corpo sem nenhum tipo de função. É com um propósito. Então, é nossa responsabilidade desenvolver e trabalhar nesse dom. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta manhã. Mais uma vez, Deus, pudemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado para nós, não só como pessoa, mas como igreja, promovendo, indo na direção, na verdade, da unidade do teu corpo, Senhor. Nós te agradecemos porque também nós pudemos nos identificar em várias coisas aqui, Deus, e isso nos dá direção. Portanto, Deus, que o Senhor possa agora receber a nossa disposição de servir ao Senhor através dos dons que o Senhor tem colocado na nossa vida. Que o Senhor receba isso como expressão de gratidão que nós temos por tudo aquilo que o Senhor fez. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.